somos teus, gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Estamos juntos novamente, iniciando o nosso programa Somos Igreja. E é um grande prazer, uma alegria poder, nesse momento, entrar em seu lar, que você está nos permitindo, e continuando a nossa conversa, a nossa reflexão que estamos realizando sobre os sacramentos da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que os sacramentos são sinais, são canais da graça, da presença de Deus em nossa vida. Hoje nós queremos refletir sobre o sacramento da ordem, o sacramento do sacerdócio. Jesus Cristo instituiu o sacerdócio na última ceia, juntamente com a Eucaristia, que nós celebramos há poucos dias atrás, na semana passada, na Quinta-feira Santa. Depois de consagrar o pão e o vinho, disse Jesus: fazei isto em memória de mim. Nesta hora, os apóstolos se tornaram sacerdotes do Novo Testamento, a fim de poderem fazer como Jesus havia feito. Agora poderiam, repetindo a ceia, tornar presente o sacrifício da cruz. E Jesus seria a única vítima da nova aliança que eles e os demais seguidores do Mestre ofereceriam ao Pai. O Antigo Testamento, antes de Jesus vir à Terra, o sacerdócio instituído por Cristo é diferente lá do sacerdócio no Antigo Testamento, antes de Jesus. Lá no Monte Sinai, Deus pediu a Moisés que fossem instituídos sacerdotes. Disse: farás vir junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos, do meio do povo de Israel, para que sejam meus sacerdotes. Depois disse: tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça de Arão, ungindo-o. Desse modo, consagrarás as mãos de Arão e de seus filhos, e o sacerdócio pertencer-lhes-á por uma lei perpétua. E desta data em diante, todos os filhos homens, nascidos de Arão e de seus filhos, seriam sacerdotes. Somente os descendentes de Arão poderiam exercer o sacerdócio. Fora deles, ninguém, nem os reis. Enquanto cada tribo, ao entrar na terra prometida, recebia sua parte, sua herança, a tribo sacerdotal de Levi nada recebeu, pois Deus disse a ela: eu sou tua parte e tua herança no meio dos israelitas.
E os israelitas deviam pagar-lhe o dízimo de tudo pelo serviço sacerdotal. No Novo Testamento, já com Jesus. No Novo Testamento, os sacerdotes são escolhidos livremente por Jesus Cristo. Não nascem mais sacerdotes, como acontecia lá no Antigo Testamento. Agora são escolhidos sem levar em conta descendência, raça, cor. Ele chamou os que ele quis. Ele designou 12 entre eles para ficar em sua companhia. E ele os enviaria a pregar. Quis associá-los à sua pessoa e a seu ministério para que fossem pelo mundo para testemunhar sua morte e ressurreição. Escolheu-os para que continuassem sua obra através dos tempos na sua igreja. Não somente os 12 que viveram com Jesus se tornaram sacerdotes por uma escolha de Deus. Através da história, até o fim do mundo, Jesus continua a escolher e a chamar aqueles que ele quer para o sacerdócio ministerial. Deus escolhe seus sacerdotes com amor de predileção. É a escolha que está nas previsões de Deus, desde toda a eternidade. Deus diz a cada sacerdote o que disse a Jeremias: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. O sacerdote é escolhido entre milhões de homens para continuar a obra de Jesus. Para nos dizer de Santa Teresinha do Menino Jesus: recolher o sangue que Cristo derramou na cruz. É sempre Cristo quem escolhe seus sacerdotes, ainda que se utilize de pessoas que agem como instrumentos desta escolha, pois todo o pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens, como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deus chama o sacerdócio, mas deixa a cada um a liberdade de segui-lo. Não força ninguém. Diz o que disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem comigo. O jovem, que era muito rico, recusou o convite. Preferiu ficar com os bens materiais. Muitos são os convidados, mas poucos aceitam o convite de Jesus. A grandeza do sacerdócio. O sacerdote, ele tem o poder e a missão de continuar a obra de Cristo. Pela ordenação, recebe um poder tão extraordinário que Cristo se identifica com ele. Disse: quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim.
e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. São Francisco de Assis via nos sacerdotes os depositários dos divinos poderes divinos e dispensadores dos mistérios divinos. Por isso dizia: se eu encontrasse um sacerdote junto com um anjo do céu, cumprimentaria primeiro o sacerdote e depois o anjo. Somente o sacerdote tem o poder de tornar presente Jesus Cristo, a vítima divina, na missa, para que o povo cristão possa oferecê-la ao Pai. Mas, por ser humano, o sacerdote não deixa de ter suas fraquezas também, suas limitações, seus pecados. Diante delas, alguns meios de comunicação têm prazer enorme em alardear os seus erros. Uma revista brasileira, durante o ano de 1992, publicou 5 vezes um suposto deslize de um padre que nunca foi provado e se de fato existiu. Há pessoas que se interessam muito mais por um sacerdote que viola os seus votos do que por 200 outros que os guardam até diante de uma espada desembainhada. A coisa é, porém, muito simples. É que essas pessoas acreditam em toda e qualquer história a respeito de um traidor. Por isso é coisa que elas compreendem, mas não mostram interesse algum a respeito da fidelidade dos outros 200, porque fica muito acima de sua compreensão. Ou seja, infelizmente, a mídia, muitas vezes até as próprias pessoas não acabam agradecendo, não acabam reconhecendo, melhor ainda dizendo, o trabalho que o sacerdote vem desempenhando na sua comunidade paroquial. Mas quando o padre, comete algum deslize, algum erro, alguma fraqueza que, como ser humano, ele está sujeito, então se torna notícia, Quer dizer, comparando o padre com um avião, que só se torna notícia quando cai. Então nós devemos muito mais valorizar o sacerdote, ver tantos sacerdotes espalhados por esse mundo que de fato têm se desempenhado, têm feito trabalhos maravilhosos na nossa igreja. O médico das almas. Apesar de todas as suas falhas, o sacerdote não deixa de ser o médico das almas, pois não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. São João Maria Vianney, que por sinal é o patrono dos padres, dos párocos, dos padres diocesanos, numa catequese sobre a confissão, ele dizia: quando se tem uma pequena mancha na alma, fazei uma daquelas obras boas que servem para conseguir o perdão dos pecados leves, como o sinal da cruz com água benta, uma esmola, ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, participar de uma missa. Aquele que tem uma pequena doença não tem necessidade de recorrer ao médico, pode sarar sozinho. Tem dor de cabeça? Descanse um pouco.
tem fome, nutre-se. Mas se trata de uma doença grave, é necessário o médico. E depois do médico, o remédio. Cometido um pecado grave, devemos recorrer ao médico, que é o sacerdote, ao remédio, que é a confissão. Então, somente um padre seria capaz de dar o perdão e devolver a paz para alguém, por maior pecador ou criminoso que fosse. Um homem fazia mais de 20 anos que não entrava numa igreja. Um dia ele entrou e se ajoelhou no confessionário diante do sacerdote. Depois de um momento de hesitação, ele contou entre lágrimas: tenho as mãos sujas de sangue. Foi durante a retirada da Rússia. Cada dia morria alguém dos meus. A fome era tremenda. Tinha-nos dito de nunca entrar em alguma casa sem ter nas mãos o fuzil, prontos a disparar ao primeiro gesto. Onde tinha entrado, morava um velho e uma menina loura, com os olhos tristes. Ele disse: pão, dá-me pão. A menina se inclinou. Pensei que tivesse tomar uma arma, uma bomba. Disparei e ela caiu morta. Quando me aproximei, vi que a menina segurava na mão um pedaço de pão. Matei uma menina de 14 anos, uma inocente, que queria me dar um pedaço de pão. Comecei a beber para esquecer, mas como? Deus pode me perdoar? O sacerdote lhe disse: a misericórdia de Deus é sempre maior que nossos pecados. Ele nunca deixa de perdoar aqueles que o procuram arrependidos. Por isso hoje te abraça com amor de pai, através desta confissão. Deu-lhe a absolvição e o homem saiu em paz e feliz, por saber que Deus é misericordioso e bom, por ter dado aos sacerdotes o poder de perdoar pecados, por mais graves que sejam. João 23 dizia: por maiores que sejam os erros cometidos por alguém, a pessoa humana é sempre maior que seus erros. Merece sempre outra chance. Então, que nós possamos, de fato, a partir dessa reflexão, deste encontro desta noite, ter esse valor, né, esse agradecimento à pessoa do padre, à pessoa do sacerdote, como de fato um ministro, um escolhido por Jesus. É a Jesus, né, entre nós, que age através dos nossos sacerdotes. Vamos então agora receber a bênção final e que esta bênção de fato possa entrar nesse momento em sua casa, em sua família e também em seus trabalhos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos uma boa noite, fiquem com Deus. Grande abraço do Padre Henrique, da paróquia de São Lourenço do Turvo. E até o próximo programa. Boa noite. Nós, da comunidade Alfa e Ômega, temos Jesus como o princípio e o fim de nossas vidas. Somos leigos consagrados. E por sermos leigos consagrados, em nossa vivência comunitária, todos os dias, às 7:30 da manhã, nós fazemos adorações. E todas as quinta-feiras, nós temos adorações o dia todo em nossa casa Mãe de Deus, lá no Jardim Benassi. E nós queremos fazer um convite
convite a você, meu irmão, minha irmã, um convite todo especial. Já que na quinta-feira nós temos adorações o dia todo, gostaria de pedir para você reservar 1 hora nessas 24 horas que Deus nos presenteou, para você vir conosco e passar 1 hora com Jesus em adoração, onde Ele pode renovar as nossas forças, nos alimentar, nos curar, sarar as feridas dos nossos corações. Por isso, meu irmão, minha irmã, na comunidade Alfa e Ômega, lá no Jardim Benassi, nós temos adorações o dia todo, na quinta-feira. Venha participar conosco, para você sentir o amor de Deus mais de perto. Ele que se deu por inteiro a nós, nos presenteia, ficando na Eucaristia, presença viva e real do nosso Jesus. Por isso, venha participar conosco nessas adorações. A sua presença é muito importante para mim e principalmente para Deus. Nós esperamos você a vir adorar conosco. Venha adorar o Jesus que é o princípio e o fim da minha vida, da tua vida. Com muito carinho, nós da comunidade Alfa e Ômega esperamos você. Boa noite. Gritamos que somos teus, oh Mãe. Como igreja somos teus, como igreja somos teus, Maria.